Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje, dia 16/3/2022, quarta-feira do mês de março. Vamos refletir o capítulo 14 do livro Imitação de Cristo. Como se deve evitar o juízo temerário? Relanceia sobre ti o olhar e guarda-te de julgar as ações alheias. Quem julga os demais perde o trabalho, quase sempre se engana e facilmente peca. Mas, examinando-se e julgando-se a si mesmo, trabalha sempre com proveito. De ordinário, julgamos as coisas segundo a inclinação do nosso coração, pois o amor próprio facilmente nos altera a retidão do juízo. Se Deus fora sempre o único objetivo dos nossos desejos, não nos perturbaria tão facilmente qualquer oposição ao nosso parecer. Muitas vezes, existe dentro ou fora de nós alguma coisa que nos atrai e em nós influi. Muitos buscam secretamente a si mesmos em suas ações e não o percebem. Parecem até gozar de boa paz enquanto as coisas correm à medida de seus desejos. Mas, se de outra sorte sucede, logo se inquietam e entristecem. Da discrepância de pareceres e opiniões, frequentemente nascem discórdias entre amigos e vizinhos, entre religiosos e pessoas piedosas. É custoso perder um costume inveterato, e ninguém renuncia de boa mente a seu modo de ver. Se mais confias em tua razão e talento que na graça de Jesus Cristo, só raras vezes e tarde serás iluminado, pois Deus quer que nos sujeitemos perfeitamente a Ele e que nos elevemos acima de toda razão humana, inflamados do seu amor. Nesta nossa meditação de hoje, desta quarta-feira, estamos ouvindo um pouco de como evitar o juízo temerário. A palavra temerário tem o seu significado como correr risco, perigoso, imprudente. E nós, muitas vezes, agimos dessa forma, julgando as pessoas da forma que achamos que deve ser, apenas com os nossos olhares, e muitas vezes de forma muito maldosa. Se entregássemos os nossos corações a Deus e só a Ele confiássemos, nós não teríamos esse costume de fazer isso, de julgar as pessoas. Não seríamos perturbados por essas coisas. Viveríamos em paz. Seríamos verdadeiros irmãos e irmãs, que é o que Ele nos pede. E muitas vezes, por julgar as coisas e achar que eu sempre tenho razão de tudo, eu quero que tudo aquilo corra da maneira como eu desejo, como eu quero. E se de outra forma isso acontece, acaba me decepcionando, me entristecendo. E não deve ser assim. As coisas devem sempre favorecer o bem e não colocar o nosso desejo, a nossa imposição acima disso, pois devemos aprender a respeitar o nosso próximo. Também ter um amor próprio e amar também o nosso próximo, pois dessa forma não iremos prejudicar. Julgar, fazer fofocas, intrigas, isso só contribui para uma vida cada vez mais escura e afastada de Deus. E não é isso que Ele quer. A cada vez mais, como refletimos ontem, vou caindo nesta tentação, eu vou me afastando de Deus.
E quando eu caio em tentação, acabo cometendo o pecado. E o pecado, como todos nós sabemos, é aquilo que nos afasta de Deus. Por isso a importância da confissão. E nesse tempo da Quaresma, é nos pedido essa conversão. E como eu vou buscar? Mudando de vida, confessando os meus pecados, limpando meu coração, que é a casa onde Jesus quer fazer sua morada, para que ela esteja limpa, pura, para recebê-lo. Sabemos que falhas a gente sempre vai cometer, mas é sempre bom se arrepender, pedir perdão, para que você possa cada vez mais buscar a paz no seu coração. E também nesta Quaresma de 2022, o nosso querido e amado Papa Francisco nos deixa uma mensagem muito bonita. Quaresma, no caminho da vida, qual rota procuro? A Quaresma, se refletida sobre a visão do Santo Padre Papa Francisco, nos leva sempre a olhar para dentro de nós, como o jejum que liberta do apego às coisas e do mundanismo que anestesia o coração. Oração, caridade e jejum são 3 investimentos num tesouro que dura, segundo o Papa. Francisco diz que ao longo do caminho da Quaresma devemos fixar o olhar no crucificado. Ele cita alguns pontos importantes que são as lições de Jesus Cristo para cada um de nós. Jesus na cruz é a bússola da vida que nos orienta para o céu. Da cruz, Jesus nos ensina a coragem. É da cruz que ele também ensina sobre renúncia. Na cruz, ganhamos a liberdade dos tentáculos do consumismo e dos laços do egoísmo, do querer sempre mais, do não nos contentarmos nunca, do coração fechado às necessidades do pobre. A cruz ensina a ter uma vida que arde de caridade e não se apaga na mediocridade. A cruz desperta a alma. É um som intenso que desperta, que pretende abrandar o ritmo da nossa vida, sempre dominada pela pressa, mas que muitas vezes não sabe bem para onde vai. A cruz nos convida a ir ao essencial, a jejuar do supérfluo que distrai. A cruz coloca no eixo a rota da vida. Se devemos voltar, isso significa que a direção seguida não era justa. O Papa também convida cada um de nós a fazer-nos algumas perguntas. No caminho da vida, procuro a rota? Contento-me de viver o dia a dia pensando apenas em sentir-me bem, resolver alguns problemas e divertir-me um pouco? Qual é a rota? Saúde, que hoje muitos dizem vir em primeiro lugar? Porventura, a riqueza e o bem-estar? O Papa reflete que pensamentos tendem a seguir coisas passageiras, coisas que vão e vêm. As realidades terrenas dissipam-se como poeira ao vento. Os bens são provisórios, o poder passa, o sucesso declina. A cultura da aparência, hoje dominante e que induz a viver para as coisas que passam, é um grande engano, pois é como uma fogueira. Uma vez apagada, fica apenas as cinzas. O Papa disse que a Quaresma é o tempo para nos libertarmos da ilusão de viver correndo atrás da poeira. Quaresma é redescobrir que somos feitos para o fogo que arde sempre, não para a cinza que imediatamente desaparece. Em que parte estou? Vivo para o fogo ou vivo para as cinzas? Segundo Francisco, nessa viagem de retorno ao essencial, o Evangelho propõe 3 etapas que o Senhor pede para percorrer sem hipocrisia nem ficção: a esmola, a oração e o jejum. Para o Pontífice, a esmola, a oração e o jejum nos reconduzem às únicas 3 realidades que não se dissipam. A oração nos une a Deus, a caridade ao próximo e o jejum a nós mesmos. Deus, os irmãos, a minha vida. Eis as realidades que não terminam
no nada e sobre as quais é preciso investir. A oração que liberta de uma vida chata, onde se encontra tempo para si, mas se esquece de Deus. E depois a olhar para o outro com caridade, que liberta da nulidade do ter, de pensar que as coisas estão bem, se para mim tudo vai bem. Esse artigo é do site Vatican News e está nos ajudando a refletir. Já parou para pensar que nessa quaresma, como todo o tempo, assim como nos lembra o Papa Francisco, é um momento de traçarmos um novo caminho para a nossa vida. Por isso, recebemos as cinzas para esse momento de recolhimento, de espiritualidade. As cinzas para nos lembrar que somos pó e ao pó iremos voltar. Que não adianta se apegar a nada aqui, pois nada disso vai com a gente. Isso vai ficar. O que eu devo fazer é deixar boas lembranças de boas ações. Saber que ajudei pessoas. Isso são coisas boas que devemos deixar aqui. E nesse caminho da quaresma, qual rota eu estou procurando? Qual caminho eu estou seguindo? Como ele nos diz aqui, nessas perguntas que nos provocam a responder. Eu preciso saber o que estou fazendo da minha vida. Será que estou me dedicando à oração, me unindo a Deus, sendo caridoso, ajudando o meu próximo, praticando o jejum nesse tempo quaresmal para mudar a mim mesmo? Nós somos convidados a afundar profundamente nessas três realidades. Mas para isso é preciso que eu procure e descubra o que realmente eu quero ser. Vou repetir essa parte aqui onde o Papa nos diz: Quaresma é o tempo para nos libertarmos da ilusão de viver correndo atrás da poeira. Quaresma é redescobrir que somos feitos para o fogo que arde sempre, não para a cinza que imediatamente desaparece. E aí eu te pergunto, em que parte estou? Eu vivo para o fogo ou para as cinzas? Essa é a pergunta que você vai responder hoje ao longo do dia, refletindo com a nossa meditação de hoje e com a ajuda desse artigo tão bonito que bem nos vem dizer o nosso Papa Francisco. Eu desejo a você que está sempre ouvindo aqui os nossos podcasts, uma quaresma santa, abençoada, e que você possa se encontrar, que você possa olhar para Jesus naquela cruz e lembrar de todas as lições que Ele deixou para cada um de nós e segui-las, renunciando a tudo aquilo que não é bom, tendo coragem para seguir no seu caminho, força para vencer, e sempre encontrando em Cristo, em Nossa Mãe Maria, aquela força que nós precisamos para o nosso dia a dia. Que Deus abençoe você, sua família, abençoe a sua quarta-feira. Não se esqueça de deixar sua curtida, seu comentário, isso é muito importante. E é claro, compartilhe mesmo. Envie para mais pessoas esse nosso podcast, ajudando no trabalho de evangelização. Grande abraço a todos vocês e até sexta-feira com mais um dos nossos episódios, ouvindo os nossos podcasts.